Tem uma palavra para nós liberarmos aqui nesta noite, que fala sobre dependência e vida. Amanhã é 7 de setembro e é o dia de nós brasileiros comemorarmos o dia da nossa independência. E o lema, quando a independência foi proclamada, foi independência ou morte. Então aquelas pessoas estavam dispostas, decididas a dar a própria vida pela independência do Brasil. E de fato muitas perderam a sua vida, pagaram com a sua vida o preço da independência desse país. Mas a nossa proposta, ela é uma proposta diferente, porque nós devemos proclamar em Deus a nossa dependência. Nós devemos decidir por uma dependência e vida com Deus. É interessante que a maioria de nós se sente muito incomodado quando nós precisamos depender, quando precisamos depender de pessoas, quando nós precisamos depender de situações, de circunstâncias. E aí é por isso que talvez você já tenha pensado ou já tenha dito: como é ruim depender das pessoas. Eu não gosto de depender das pessoas. O fato é que o nosso lado adâmico não quer depender. O nosso lado adâmico é o velho homem, né? O velho homem, que é o nosso lado adâmico, não quer depender. Se Deus desse asas à cobra, né? E a maioria de nós ganhasse da noite para o dia muito dinheiro, aí nós iríamos proclamar nossa independência, iríamos querer ver as pessoas aos nossos pés e não quereríamos mais depender das pessoas. Mas como eu disse, essa tendência a buscar esse tipo de independência foi herdada de Adão. E foi por isso que Adão e Eva caíram da graça de Deus. Por quê? Porque o tentador usou essa proposta como tentação para eles. Disse: olha, se vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus. Vocês serão iguais a Deus. Ou seja, vocês não irão precisar mais depender de Deus. E aí, para eles, essa proposta, né, foi uma proposta irrecusável, e eles não recusaram essa proposta e caíram da graça. Então essa mensagem tem como objetivo nos chamar
para a dependência em Deus, nos chamar para uma vida de dependência em Deus. Jesus contou uma parábola, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que é a parábola sobre o filho perdido. E nessa parábola, Jesus conta que aquele menino, ele chegou para o seu pai e ele disse: Pai, eu quero a parte que me cabe na sua herança, porque eu quero viver a minha vida. Eu quero viver uma vida independente. É impressionante que tem muitas pessoas que se casam e mesmo assim querem viver uma vida independente. Uma independência conjugal. E aí não deu certo, nem lá no princípio, nem lá no Gênesis, nem vai dar certo no Apocalipse. Não deu certo nem no princípio, nem no meio, nem vai dar certo lá no final. Uma independência como essa. Tem muitos filhos que querem estar, mesmo estando debaixo do mesmo teto que os pais, mesmo comendo o pirão que os pais colocam na mesa, querem viver uma vida independente. Então esse menino, ele disse para o seu pai: olha, eu quero. E ele exigiu: eu quero, eu exijo, é parte, é direito meu. Eu quero os meus direitos. E aí o texto diz que o pai deu a ele. Esse pai representa o Pai que está nos céus. Esse Pai representa o Pai celestial. Esse Pai representa Deus. Por isso que aquele Pai deu. Ou seja, se você quer viver uma vida independente de Deus, Ele deixa você viver. Ele deixa. Porque de maneira nenhuma o caráter de Deus vai permitir que Deus esteja nos forçando a isso, aquilo, outro, nos segurando a força, nos empurrando a força para que nós façamos a vontade dele, de maneira nenhuma. Então por isso que aquele pai da parábola, ele deu: eu exijo, eu quero a minha independência. Ok, tome aí a sua independência. E aí o texto sagrado diz que aquele jovem foi para uma terra muito distante. Foi para a terra mais distante que o dinheiro que ele tinha pôde levá-lo, porque ele queria viver uma vida independente. O texto também diz que, passado dias, o dinheiro daquele jovem acabou. Até porque ele gastou o seu dinheiro irresponsavelmente.
E quando o dinheiro acabou, houve uma situação de escassez, de crise na terra, ali onde ele estava. Houve uma recessão econômica, e aí, sem dinheiro, tendo gasto toda a herança numa terra onde agora está em recessão econômica, o que restou a ele foi fome. E o texto sagrado diz que ele pediu para cuidar de porcos. Na verdade, o dono dos porcos fez um favor para ele, dando a ele ali talvez um espaço para ele não ficar à margem da estrada, à beira da estrada. Deu para ele ali um lugar para ele ficar. E quando ele estava com bastante fome, ele olhou para a ração dos porcos e sentiu vontade de disputar com os porcos aquela ração. Isso é o resultado na vida daqueles que têm vivido independentes de Deus. Nós precisamos entender o que significa uma vida dependente de Deus. Nós precisamos entender a importância de se viver uma vida de dependência em Deus em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. A maioria de nós, crentes, acha que Deus cuida de algumas áreas e outras não. É por isso que a maioria de nós, crentes, depende de Deus em algumas áreas, e nas outras áreas a gente vive de forma independente de Deus. E nós precisamos rever isso. Precisamos rever o nosso nível de dependência em Deus. Porque devemos viver uma vida de total dependência em Deus. Devemos viver uma vida de dependência em Deus em todas as áreas. E depender de Deus, viver uma vida de dependência em Deus, nos faz experimentar a provisão de Deus. Aquele jovem fala o seguinte: o texto diz que ele caiu em si. Depois que caiu em si, depois que ele entendeu que tinha feito uma grande bobagem, depois que ele entendeu que não era saudável, não era bom viver de forma independente, caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Na casa do meu pai há provisão para a minha vida. Na casa do meu pai
todas as minhas necessidades são supridas, mas porque eu proclamei a minha independência, estou aqui perecendo de fome. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Essa é uma área que nos deixa bastante sensíveis. Quando nós passamos por uma crise financeira a ponto de quase faltar o alimento nos nossos armários, na nossa geladeira, na nossa mesa, então nós ficamos muito sensíveis. E se não cuidarmos num momento como esse, nós vamos agir de forma independente de Deus. E agir de forma independente de Deus significa fazer coisas que não agradam a Deus. Aí o crente, por exemplo, vai fazer um gato na sua ligação de água, vai fazer um gato na sua ligação de energia, vai pedir dinheiro emprestado e não vai pagar, vai comprar fiado na bodega e não vai pagar. Começa a agir de forma independente de Deus. E é impressionante como o inimigo das nossas almas, ele engana as pessoas. E aí, quando a igreja se move e evangeliza, intercede e ministra na vida de uma pessoa, e agora a pessoa está diante da decisão de depender em Deus, aí vem à sua mente a dúvida: e aí, como é que você vai comer? Se você deixar de traficar drogas, como é que você vai comer? Se você deixar de assaltar, como é que você vai comer? Se você deixar de vender o seu corpo, se prostituir, como é que você vai deixar de comer? Aí a pessoa, é mesmo. E aí perde a bênção de viver uma vida de dependência em Deus, porque não crê que todas as pessoas que declaram e vivem uma vida de dependência em Deus são supridas por Deus. Deus é capaz de nos suprir, e Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Tem muitas mulheres que apanharam dos companheiros, e aí tome surra a primeira vez, a terceira vez, a 10ª vez. Porque não largou esse homem? Porque como é que eu vou comer, eu e os meus filhos? Como é que nós vamos sobreviver? E aí essas mulheres acabaram na onde? Cemitério. Precisamos aprender a depender do Senhor.
daquele que nos criou. Essa noite é uma noite de nós declararmos a nossa dependência em Deus. E olha que em muitos casos a escassez é por causa da falta de dependência em Deus. Então, o sujeito decide agir sem antes submeter os planos ao governo de Deus. Então, como resultado, vem a escassez. Nós achamos que podemos sair realizando os nossos sonhos sem submetê-los ao Senhor, e aí depois vem o resultado, a escassez. Nós temos os nossos sonhos, e aí daqui a pouco surge uma proposta: olha, está aqui a solução para a realização do seu sonho. Realize o seu sonho e pague em suadas prestações. Às vezes é um sonho legal, mas se não submetermos esse sonho ao Senhor, nós podemos nos atrapalhar e cair em escassez. Como dizem, não é brinquedo não. E aí aquele jovem, ele reconheceu, ele diz: olha, na casa do meu pai, eu vou largar a mão de ser besta, desse negócio de independência, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele que serei o mais dependente possível a ele. E aí o texto diz que ele voltou para a casa do seu pai. E quando ele chegou na casa do seu pai, ele disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Aquele filho que antes de sair, ele encheu o peito de arrogância e disse: pai, me dê o que eu tenho de direito. Me pague o que eu tenho de direito. Eu exijo os meus direitos. Agora chega de orelhas murchas, um coração quebrantado, e disse: pai, eu pequei. Eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Inclusive, eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Olha, dependência e quebrantamento andam de mãos dadas. Se a pessoa de fato depende de Deus, ela também é uma pessoa quebrantada. E aí o que é que acontece? Quando há uma situação de pressão, de problemas, essa pessoa, ela não se levanta contra as pessoas ao seu redor, porque ela não se levanta contra as pessoas, para cima das pessoas.
porque ela depende de Deus, e por depender de Deus, ela possui um coração quebrantado, porque quem decidiu depender de Deus tem um coração quebrantado, porque depender de Deus e quebrantamento andam de mãos dadas. E aí, por exemplo, tem uma situação lá no trabalho, o patrão ou colega de trabalho, ou chefe, ou seja lá quem for, se levanta contra você, persegue você, acusa você injustamente, mas por você depender de Deus, você se coloca numa posição de quebrantamento. Você não se levanta para cima dessas pessoas, você se quebranta diante do Senhor, porque você depende do Senhor. Para que partir para cima das pessoas se você depende de Deus? Então, depender de Deus e quebrantamento andam de mãos dadas. Tem um texto lá em Provérbios que diz que quando os caminhos de um homem, quando os caminhos de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos têm paz com ele. Provérbios capítulo 16, versículo 7. Esse texto é muito confrontador. Nós deveríamos pegar esse texto e escrever pelo menos 100 cópias desse texto e espalhar na nossa casa, botar na carteira, no painel do carro, todo lugar, lá no armário da empresa onde trabalha. Porque é um confronto muito edificante esse. Quando a pessoa é dependente de Deus, até os inimigos são usados por Deus para abençoá-la. Você entende por quê? Você entende por quê? Quando nós passamos por situações de apertos, Deus, mesmo ali olhando, e o desejo dele é nos abençoar, isso não acontece. Nós passamos por situações de perseguições, de apertos, adversidades, e Deus está sensível àquilo que nós estamos passando. Ele quer nos abençoar, mas nós não experimentamos a bênção dele. Por quê? Porque nós agimos de forma independente de Deus. E aí são várias situações que nós poderíamos
experimentar o mover de Deus, o agir de Deus, o livramento de Deus, mas não experimentamos porque nós agimos de forma independente de Deus. Precisamos prestar atenção. Essa dependência de Deus nos faz viver uma vida cheia da graça do Senhor. No versículo 22 do texto, Lucas capítulo 15, diz que o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. A melhor roupa, anel em seu dedo e calçados em seus pés. Isso fala sobre um derramar abundante da graça de Deus sobre a vida daqueles que de fato vivem uma dependência divina, de fato vivem e experimentam essa dependência em Deus. Eles experimentam essa maravilhosa graça de Deus. E essa graça, ela significa, por exemplo, a Deus fazendo por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Significa recebermos de Deus aquilo que não merecemos. Significa que não receberemos de Deus aquilo que merecemos receber. Você sabia disso? Que se nós fôssemos receber tudo o que nós merecemos receber, não tinha mais ninguém aqui para contar a história. Isso é graça de Deus, é a maravilhosa graça de Deus. Como também é graça de Deus nós recebermos aquilo que nós não merecemos receber. Precisamos aprender a viver em completa dependência em Deus. Esse é um tempo para nós aprendermos a viver em total dependência em Deus. Quando aquele jovem chegou, qual era o pensamento, qual era a expectativa daquele jovem? Ele disse: olha, eu aceito ser tratado como um dos empregados. Mas como é que ele foi tratado? Como aquele pai recebeu a ele? Quando nós dependemos de Deus, nós sempre somos tratados como nós não merecemos. Isso é algo maravilhoso.
E aí, com essa graça, você pode viver em qualquer ambiente. Você pode trabalhar em qualquer ambiente. O ambiente onde eu trabalho é muito hostil, certo? Mas se você depende de Deus, a graça de Deus está sobre a sua vida. E se a graça de Deus está sobre a sua vida, você sempre vai ser favorecido, vai experimentar o favor de Deus, mesmo em meio a um ambiente hostil. Será que você entende isso?